Estamos de volta e vamos saber um pouco mais das linhas e entrelinhas e curvas do nosso município. Porque, assim, a gente às vezes julga as pessoas, ou nem julga as pessoas na verdade. As causas que acontecem dentro de uma cidade são sempre atribuídas ao prefeito, sejam elas de bem ou sejam elas de mal. E às vezes nem é por aí que acontece, porque às vezes tem interferência de vereadores, de secretários, de autarquias e etc, etc, etc. Mas hoje vamos conhecer um pouco mais o trabalho de um controlador geral do município. Lauro Costa, aqui está, gente. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Quem faz um controlador do município? Meu Deus do céu. Eu falei que ela acima está encarnada em mim, rapaz. Ela não sai do meu corpo. Um controlador. Quem faz um controlador do município? Boa tarde, Léo. Tudo Boa bem? tarde a todos. O controlador, que nem mesmo você estava tentando falar, controladoria geral do município, muitas pessoas não conhecem qual é a função. Porque a controladoria trabalha muito nos bastidores. É um órgão de fiscalização. A Controladoria Geral do Município foi instituída pela Lei Municipal 8794 de 2006. Faz pouco tempo, então, que ela está... 2006, que teve por exigência do Tribunal de Contas, onde alguns municípios, pelo orçamento, pelo tamanho da cidade, população e tal, eles exigiram que essas cidades tivessem uma controladoria interna, que se chama hoje controladoria interna, certo? Agora nessa época, em 2019, dos 399 municípios do estado do Paraná, é exigido todos os municípios, independente do tamanho, tem que ter a controladoria interna, certo? Independente de qual número de população, de habitantes, isso? Isso. O que seria? Existem vários órgãos externos de fiscalização, como, um exemplo, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Câmara Municipal de Vereadores e também a Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União, ele fiscaliza os recursos que são destinados federais para o município. O Tribunal de Contas fiscaliza além de todos os atos administrativos do município, as verbas que são destinadas do Estado para o município. E os vereadores também têm a função de fiscalização, que é aquela que a gente fala, também é de todos os atos administrativos. Aí que surgiu a controladoria interna. O que seria a controladoria interna? Seria, nos olhos do Tribunal de Contas e esses órgãos de fiscalização interno, seria um braço de fiscalização dentro do município. Para fiscalizar as próprias ações do município. Todas as ações do município. Desde fiscalização dos atos do prefeito, como dos secretários, como qualquer... Deixa eu só fazer um parênteses aí, Lauro, nessa sua colocação. Recentemente foi levantado aí um desvio de gasolina no Parque de Obras ali, e um desvio exageradamente grande. Não sei como está esse processo. Sei. Isso... A corregedoria também alcança esse braço ou isso é outra coisa? Por exemplo, esse possível desvio que está se levantando, que é astronômico, foge do alcance da controladoria? Controladoria interna ou externa? Da interna. Ele foge do alcance, ela não consegue chegar até lá, ou ela também verifica isso? Sim, ela tem esse poder também? A gente já tem. O que a gente faz? Como que funciona? Porque ela passou desapercebida, então, assim, aparentemente. Não, o que está acontecendo? Esse do combustível já existia, a gente sempre vem cobrando a parte de controle. O que a controladoria faz? Uma parte de prevenção, sempre trabalhando na prevenção dos atos, prevenção daquilo, através de instrução normativas, manuais para uma melhor administração, um melhor controle, porque a controladoria não faz a gestão de cada secretaria. Certo. A gente demonstra, faz Mas ela tem poder de interferir ou não? Daí quando a gente ou acha ou identifica alguma falha, ou algum, vamos supor, desvio ou alguma outra, ou um ato irregular ou alguma coisa, a controladoria age através. Se for
pode até ser uma instrução normativa, uma recomendação, alguma coisa assim. Mas Ou se não, abre uma auditoria, recomenda uma sindicância nesse sentido. Você está há quanto tempo nesse cargo? Estamos desde 2013. 2013. Então você acompanhou, então, na verdade, assim, quer dizer, acompanhou não, porque ninguém sabia, né? Estourou agora. Eu vou tocar de novo nesse assunto desse desvio. Porque, assim, me parece, porque eu estou vendo nos jornais, e levanta, aí tem um vereador aqui pagar. Já é velho isso, né? Isso, já vem vindo, já vem vindo, já de tal. Mas daí, assim, nesse caso específico, fugiu do controle da controladoria. Fugiu. Não, não fugiu. Mas se você não fugisse, teria sido levantado antes? Não, já tinha sido levantado, já foi feita a apuração, está sendo uma apuração, o Ministério Público já está acompanhando. E alguém vai preso ou não? E a gente está acompanhando. Não tem nada definido, não foi. Ainda está sobre investigação, sobre apuração dos fatos, entendeu? É esse que está, tanto com o Ministério Público como internamente com a Prefeitura, está tendo todo um levantamento do procedimento. E as pessoas podem denunciar algo que elas vejam para você ou não pode, porque é só interno? Sim, não. Então, a controladoria existe, o canal de comunicação, onde que a própria controladoria existe um plano de trabalho, como eu vou repetir lá. A controladoria o papel dela é examinar, investigar, não investigar, mas analisar todos os atos administrativos. Nós estamos, vamos falar em número de funcionários, são um universo de 8 mil funcionários. Cada um exerce um ato lá. Então, você vai me perguntar, mas como que vocês fazem? Hoje a controladoria tem uma estrutura de 4 subcontroladorias, e mais uma estrutura de base para essas subcontroladorias, que são 7 técnicos, todos em informação superior, que fazem todo o acompanhamento. Mas como que vai acompanhar tudo? É impossível. Hoje, para você ter uma ideia, a Controladoria Geral do Estado tem 23 funcionários para cuidar de todo isso daí. A controladoria nossa até tem 11 funcionários. Então, a gente cria um plano de trabalho durante o ano, é o que o Tribunal de Contas, que é o órgão de fiscalização, faz. Cria um plano de trabalho, e em cima desse plano de trabalho, a gente estipula o que cada subcontroladoria vai trabalhar, e ali a gente vai trabalhando. Quando surgir denúncias ou algum fato novo, a gente abre uma exceção para tratar essa parte mais relevante. Você perguntou de denúncia. Sim, pode ser. A gente tem um canal de comunicação, tem no nosso portal, fale conosco, tá ali, ou diretamente na controladoria, chegar, fazer a denúncia do que seria. Que tipo de denúncia a população pode fazer? Qualquer tipo de denúncia. Mas assim, por exemplo, um buraco na rua lá que foi feito um asfalto mal feito, essas coisas, pode ou não? Já é outra coisa isso? Não, já é outro evento. Lá, com isso daí, existe o canal 156. Certo. Que ali, sim, eles destinam, dependendo do assunto, cada órgão. Esse do buraco vai ser destinado para a Secretaria de Obras e tal. Agora, se for um caso mais específico, de denúncia ou um pouco mais agravante, eles destinam para a ouvidoria nossa. Existe que é outra coisa. Que é a ouvidoria, sim, vai filtrar, ela vai ver a gravidade, senão ela mesma encaminha para a secretaria e espera ver o retorno da resposta. Se for um pouco mais grave, tal, ela manda para a controladoria, que a gente abre o procedimento daí. Aí quando assim, por exemplo, um fato, vamos supor, envolvendo vamos criar uma situação. Se for um fato assim, por exemplo, um erro médico ou um mau atendimento médico, assim, até um caso de agressão, alguma coisa, num dos postos de saúde da cidade. Entendi. Isso passa a ser uma coisa grave que vai para vocês ou ainda não é grave? Ele pode, se for alguma coisa sobre os médicos, digamos, por exemplo, ou qualquer outro funcionário... É um caso aí, que você está criando. Tá, que o médico não foi no posto de saúde ou tal, ou teve algum problema lá. Ele pode abrir e fazer uma denúncia diretamente na controladoria. A gente vai abrir uma demanda, mandar para a secretária de saúde lá, e lógico ela vai ter que me dar um retorno disso daqui. Mas foi o que o médico não apareceu no postinho. Por que não apareceu?
entendeu? A gente pode ver por que ele não está lá, porque ele está sendo pago para estar lá, aquele horário e tudo. Esse tipo de denúncia, sim. Ou diretamente na ouvidoria que tem próprio da saúde. Porque daí, assim, então, na verdade, assim, ela atua, me parece, pelo que você está falando, ela tem uma atuação mais forte interna. Porque, Interna. Assim, porque a externa, na verdade, há outros segmentos que podem resolver sem que necessariamente ela chegue até o ponto final, é isso? Isso mesmo. O que a gente trata especificamente? Dos atos administrativos. Dos atos administrativos que Seria estão mais ou ocorrendo. menos o que os vereadores deviam fazer e não fazem. Isso, seria isso. É o que também o Tribunal de Contas faz dessa forma. Por isso que eu falo que nós somos um braço lá dentro, porque todo o que vem a apontamento ou demandas que o Tribunal de Contas lá, pelo sistema que ele tem, vamos supor, uma licitação lá que ele puxe no sistema dele, porque hoje é tudo online, é tudo, você tem que alimentar o sistema e é quase imediato o que o que está acontecendo na prefeitura, o tribunal está. Se ele vê alguma coisa, não digo irregular, mas por suspeita, fiscalização de amostragem, sem que esteja aí, ele faz uma demanda e vai para a controladoria interna. A controladoria interna, sim, levanta o fato ali e manda para a secretaria ou para o responsável pela aquela licitação. Eles vão ter que nos fornecer a resposta e dali a gente faz a demanda para o Tribunal de Contas. A gente colhe toda a documentação e manda para eles analisarem. Então a gente fica como esse braço para intermediar dentro da prefeitura. Mas assim, então não resolve, praticamente a interna não resolve aqui. Ela tem que passar lá para o Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas vê, e se não vê, daí não precisa. Isso, não. Ele faz, a gente manda a documentação, mas a gente cobra se a gente constatar que houve falha ou é simplesmente uma análise deles e eles falarem, não, a gente recomenda, o Tribunal de Contas recomenda a acertar o valor da licitação, por exemplo. Então a gente já cobra Mas assim, eles, por exemplo, sai uma licitação e que ela esteja assim um pouco exagerada, vamos supor. Certo. Na hora que ela está acontecendo aqui, o Tribunal de Contas tem esse acesso que aqui tem? É o mesmo acesso? Ou ele só sabe depois? Por exemplo, não, assim, ele sabe quando a licitação está, ele sabe quando é feito o edital da licitação. O edital é publicado no portal. Certo. Ali eles vão lá por amostragem, vamos supor, tem um grupo que só cuida da parte da licitação de obras. Então ele vai lá, saiu um edital aqui desse daqui. Então antes que aconteça a finalização da licitação, pelo edital ele já pega, ele já quer a informação. Assim, por exemplo, se tiverem muitos altos valores e tal, ele já evita que saia antes. Isso mesmo. Mas nós também da controladoria agimos dessa forma. Então, quer dizer... Vocês conseguem evitar também ou não? Sim, sim. Acontece muita coisa A gente faz assim? muita demanda. O que a gente faz? Como eu falei, a gente trabalha muito na prevenção. Então, a gente faz muito curso de capacitação, tanto fiscal de contrato, como o DECOM, que lida com licitação, com as entidades que a prefeitura também... tem muita demanda, tem o convênio com as entidades, o repasse de dinheiro, como a gente vai ter amanhã, essa semana a gente vai estar tendo, com o observatório a gente faz curso, então a gente faz capacitação para esse tipo de coisa. E assim, por exemplo, você falou as instituições, as entidades e tal, quando ocorre sempre, que eu saiba, pelo menos não sei se agora, a prefeitura sempre atrasa e muito o repasse para essas instituições. Isso daí... Esse órgão pode punir a prefeitura, pode acelerar isso ou não pode, porque é o prefeito que determina? Não, esse tipo de coisa hoje em dia já não acontece mais. A gente teve muita dificuldade, lógico que a gente questiona quem que a gente pega. A controladoria vê isso daí, questiona tanto a parte da entidade, como se ela está aplicando o dinheiro de acordo com o plano de aplicação dela. A gente faz esse tipo de aplicação. Também tem as punições, porque às vezes acontece a entidade, mas não por força dela, mas teve que pagar uma rescisão, coisas que estão fora do coisa. Há a necessidade da devolução do dinheiro, a gente é bem rigoroso com isso daí, porque o Tribunal de Contas cobra esse tipo de coisa. Porque, e daí, vamos supor, aquela outra que você perguntou assim, sobre... Se você poderia exercer o pagamento. Sobre a Secretaria de Finanças, sei lá, quem é que faz esse tipo de repasse,
se pode exercer para que eles paguem em dia. Sim, a gente... Pode exercer, não, você pode punir se não pagar em dia. Hoje eles estão pagando em dia. O que acontecia? Se tivesse o atraso, a gente chamava também, acionava a Secretaria de Finanças o porquê do atraso. Muitas vezes era por causa da dificuldade financeira. O que a gente aconselhava e recomendava? Porque existe um problema de um lado financeiro, não querer pagar. Mas é que tem muita gente para pagar, tem muitos funcionários da prefeitura aí. Isso, tem a dificuldade ali. O que a gente fazia? Tentava reunir tanto a entidade como lá, para ter uma conciliação. Ó, então vamos fazer o seguinte, hoje a gente está assim, mas até o dia 30 lá a prefeitura vai pagar todos os meses atrasados. Ok, vamos tentava fazer essa conciliação, porque não adianta punir nenhum lado porque nem na outro, verdade, porque veja bem, na verdade o que você tal. quer colocar é assim, a prefeitura tem todas as vantagens e o contribuinte não tem nenhuma. Eu vou ter que colocar por quê, veja bem. Ó, eu não posso chegar numa loja e dizer para a loja que eu não vou pagar a prestação dela porque eu não tive recurso. A prefeitura pode. Então assim, a prefeitura deve, por exemplo, para mim, a prefeitura deve desde 2015 e não me paga. E cada vez que eu ligo lá, eles são muito gentis, ou o secretário de Finanças, meu amigo, tudo diz, olha, eu não tenho muito dinheiro. Entende? Então, assim, o que eu digo assim, essas desculpas da prefeitura não cabem para nós. E nem você, como nem o Ministério, nem o Tribunal de Contas, nem ninguém vai mudar esse panorama. Porque não adianta eu ir lá no Ministério Público e dizer, ó, a prefeitura não me paga. A prefeitura vai alegar que não tem verba, que não recebe os impostos, etc e tal, não é? Então, assim, são duas matemáticas. A do inquilino, não, da população que tem que pagar, porque se ela não pagar vai para a dívida ativa, e a prefeitura não vai para a dívida ativa, porque ela me deve, não posso pôr ela na dívida ativa, entendeu? Então, assim, são coisas que talvez fuja até do controle, do teu controle, do Tribunal de Contas, qualquer um vai fugir do controle, porque vai pagar como? O que eu acho que deveria fazer é o seguinte, tem 8 mil, quer dizer, isso eu estou falando não da prefeitura nossa, de todas as prefeituras, de todos os governos. Se as prefeituras e os governos fossem comandados como uma empresa, ela não teria isso, porque você não precisaria de 8 mil funcionários, 4 mil funcionários daria conta perfeitamente dos trabalhos de Ponta Grossa, né? Só que assim, vira cabide de emprego, vira apadrinhamento, que eu sei que é menos, hoje em dia bem menos, até por causa da atuação de vocês, a atuação do Ministério Público é menos, mas existem uns montes ainda. Porque Ponta Grossa não precisa desse exagero de funcionários, porque se você entrar, você mesmo vê, você vai em alguns setores, não estou falando de todos, porque tem funcionários maravilhosos, tem uns que não prestam, mas todo lugar é assim. Certo. Tem médico bom, tem médico ruim, tem polícia bom, tem polícia ruim, tem bandido bom, tem bandido ruim, não é? Então, assim, na verdade, o que acontece é que é uma bola de neve tão grande que vem de uma avalanche que até isso se tornar assim, essa neve não derrubar mais casas, plantações, nem nada, e árvores, vai mais uns 100 anos. Não é? Porque as coisas fogem do teu controle também. Sim, esse, vamos supor, já é do universo que vem já da federal, vem do universo estado, vem do que chama município. trambicagem. Isso, e com isso foi inchando todo isso daí. É que nem eu falei, a gente tem um universo de 8 mil funcionários, mas ativos nós devemos ter aí uns 7 mil ativos. Desses ativos, e fora isso, a Prefeitura de Ponta Grossa é uma das poucos municípios, se não for uma das únicas que ainda está no sistema da CLT. Não é sistema estatutário. Que é uma desgraceira esse sistema da CLT. Daí fica nesse daí misto. Hoje a Prefeitura de Ponta Grossa tem que recolher fundo de garantia. Todos os seletistas do Estado, como for, não existe recolhimento de fundo de garantia. Outras como é que pode isso? Daí fora não virar esse troço? Isso. Daí o que gerou tudo isso daí? Gerou aquele precatório que vocês já ouviram falar tanto, que é nós conseguimos até fazer, o secretário de Finanças conseguiu fazer o parcelamento e tal. Isso deu, não digamos, o Cláudio está fazendo milagre aqui na Prefeitura de Ponta Grossa. E com isso tudo, com todos esses problemas que já vêm, foi ocasionando o quê? O atraso, vamos supor, do teu caso, um atraso das entidades e tal, que com isso, com o novo secretário, o Cláudio, ele está tentando fazer, ele tem uma programação, um planejamento financeiro, a gente vem acompanhando isso. O Cláudio está salvando a vida de todo mundo aí embaixo. Então, colocar tudo em ordem, é que nem eu falo, as entidades hoje que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto lá, estão em dia
com os seus recursos. Agora, no caso de alguma empresa, algum fornecedor que esteja em atraso, eu acho que daí tem que sentar com o secretário de Finanças lá. Não, até, veja bem, o Cláudio assim, eu não posso falar nada do Cláudio. O Cláudio é maravilhoso, sabe? Eu converso com ele quando ele pode, ele dá um jeito, assim, Sim, dentro se você da não, projeção. E uma sabe? curiosidade é que o Cláudio, ele trabalhava comigo no início, que era um dos meus subcontroladores ali, vamos dizer, era meu braço direito, que daí foi eu acho que esse fator pesa tem muito. 24 anos, 20 porque o Cláudio, como ele é um funcionário de carreira, eu acho que ele consegue ver essas coisas que os outros não viam. Sim, assim, sim. Claro, ele não está pagando para mim porque eu sou um amigo. Não, quando ele faz a projeção e vai pagar X, ele consegue encaixar os pagamentos de alguns. Graças a ele que eu estou reservando. Eu devia lá desde que... Acho que construíram a Arca de Noé, o prefeitura já me devia. Só que assim, através desse trabalho dele, consigo pagar. Mas, na verdade, é assim, só para a gente resumir aqui a nossa conversa, que acabou indo para o outro lado, depende dos gestores, porque quando foi o Bolsonaro assumiu, não que seja a favor nem contra ele, mas assim, ele diminuiu um monte de ministérios que não fez nada, não fez falta nenhuma para o Brasil. O Ratinho diminuiu um monte de secretarias que não fez falta nenhuma para o Paraná. Se os prefeitos das cidades começassem a derrubar suas secretarias, não faria falta nenhuma e entraria mais dinheiro para a população. Querido, muito obrigado. Obrigado Na você. verdade é assim, nós mudamos um pouco de assunto, mas acaba dando... Não tem problema. A próxima vez que for me chamar falar sobre o projeto nosso, que é sobre o compliance, de gestão e compliance. Isso daí nós vamos falar outra vez, sabe? Porque sabe o que acontece? Eu falo demais e daí eu mudo de assunto e o entrevistado vem e o assunto que eu falar eu não falo. Não tem mas assim problema. é bom, sabe por quê? Você volta. Sim, é ou não é? lógico. Tá bom, querido? Obrigado. Lógico. 2 minutos, a gente volta. Well, I just can't